Boa noite, irmãos galácticos. A caçadora de OVNIs está no ar. Boa noite, TV Galáctica, TV Cotia e TV Cron. Inscrevam-se nos nossos canais A Caçadora de OVNIs, Caldeirão de Mistérios WM e Território Oculto, Pixel, Dicas e Tutoriais do Rodrigo Cunha. O tema de hoje: os mundos paralelos. Esse grande mistério. Vamos desvendá-los, então. Vamos lá. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas que são inexplicáveis. Cada vez mais me convenço que mundos paralelos existem, pois já passei por algumas experiências destas. Você já passou? Há quem diga ser uma falha da Matrix. E é bem possível, né? Vejam só. Já que aqui é um planeta planejado para facilitar o ser humano decidir de que lado deseja ir, né? Decidir para lá, para cá, o que é que ele vai fazer. Temos uma visão que muitas vezes nos leva a enxergar o inesperado. Isso já aconteceu com você? Ver o que não deveríamos ver. É isso? É possível? Seria um descuido dos comandantes da nossa nave? Interessante, né? Entrar num mundo que não é o nosso. É possível? Alguns fatos nos levam a crer que sim. Mundos paralelos existem. Como explicar algumas experiências, né, que pessoas assustadas relataram. Eu vou contar alguns episódios que só existe uma explicação para tais fatos. Adentramos no mundo paralelo mais próximo. E estes fatos surpreendentes podem até dar algumas respostas a várias indagações. Que nós vivemos perguntando, né? Se isso é possível, né? Os mundos paralelos existem sim, e eles estão divididos em épocas. Prestem atenção nisto. Podemos ir lá no passado, ir para o presente e até ir para o futuro. O interessante é que tudo isso acontece muito rápido. É algo muito rápido mesmo. Papum o que acontece. Vejam só. Pois é. Houve uma falha aqui e corrigem muito depressa. Alguém que está lá nos observando, né? Quando percebe que aconteceu uma falha, eles mais do que depressa consertam. Então, a coisa acontece muito depressa. Vejam só. Sim, é exatamente assim o que acontece. Vejam o exemplo das duas jovens lá em Nevada, nos Estados Unidos, né? Que estavam numa estrada com seu carro, dirigindo, cantando, brincando, totalmente descontraídas. Quando, em dado momento, percebem que o piso, né, da estrada, que era de cimento preto, tornou-se branco, do nada, tornou-se branco. E a paisagem dos lados mudaram drasticamente. Elas, lógico, assustadas, né? De repente, um choque daqueles, né? E perceberam, então, que estavam sendo seguidas por carros com 3 rodas e homens com roupas de pele de animais. Perseguiam o carro delas. Nossa, bateu o desespero, evidentemente, não é? Quando, de repente, o piso tornou-se preto novamente e estavam de volta na estrada certa. Caramba, o que foi que aconteceu? Não é? Deixa eu tirar aqui o sonzinho que eu esqueci. Deixa eu baixar aqui rapidamente. Peraí, calminha, calminha. Quando a gente quer... Pronto, baixei. Pronto. Então, vejam só, que coisa interessante, não é?
estão numa estrada, dirigindo tranquilamente, de repente tudo muda, não é? O piso transformou-se, a paisagem transformou-se e perceberam que estavam sendo seguidas por carros de 3 rodas, como é possível? Né? E homens com roupas de pele. Então, para onde será que elas foram? Não é? Então, essas moças hiper, super assustadas chamaram a polícia, né? E contaram o que havia acontecido, não sei o quê. Agora, imaginem a cara dos policiais, né? Olhando para aquelas moças, né? E, lógico, não acreditaram em nada, não é? Mas elas, né, batiam na tecla, não, aconteceu isso, nós estivemos num lugar assim, assim. Os policiais, o que fizeram? Vasculharam toda a área, procuraram, né, vestígios, né, das rodas dos outros carros, né, que estava perseguindo-as, mas não acharam absolutamente nada. Então, saíram dali, né, um olhando para a cara do outro, né, como se dizer, elas viajaram de alguma maneira na maionese, né? Alguma coisa aconteceu com essas moças e que elas, então, estão contando uma história que não existe. As moças passaram por mentirosas, não é? Que desagradável. Essas coisas acontecem, porque quem vai acreditar num negócio desse? Alguns acreditam, outros nem tanto, não é? Bem, aí, outro caso também acontecido em estrada, não é? Esse caso também nos Estados Unidos, né? Parece que é incrível, as coisas acontecem muito por lá. Esse também estava numa estrada, né? O homem dirigindo numa estrada larga, não é? Uma estrada muito longa, que ele teria que ainda, né, dirigir por muito tempo por onde ele estava. De repente, do nada, o carro entra numa trilha. Uma trilha que não tinha nada a ver, né? Estreita, tal, uma estradinha de terra, do nada, e de repente ele se vê numa outra estrada e observa que as pessoas estavam com trajes totalmente diferentes da nossa época. Os edifícios eram totalmente incríveis, de uma época provavelmente futura, não é? E os carros, né? Eles eles flutuavam. Os carros que ele via nas estradas, e todos eles tinham a mesma cor, branco e bege. Que coisa incrível! Ele ficou extasiado, assustado naquilo, o que aconteceu, apavorado, quando, de repente, uma voz lhe disse: não se assuste, você teve um teletransporte, foi teletransportado para uma outra dimensão. Fique tranquilo que você vai voltar para o seu planeta de origem. Hein? Vejam só, que coisa mais incrível, não é? Então, isso significa o quê? Gente, nós estamos sendo bem monitorados, não é mesmo? Com certeza, hein? Eu achei isso sensacional, não é? Voltar para o seu planeta de origem e a sua dimensão. Alguém e disse, ele havia sido teletransportado. E num segundo se viu de volta na estrada que se encontrava. Gente, como pode uma coisa desta, não é? Então, nós vamos duvidar, podemos duvidar de algo assim, né? Hoje, quando nós vemos esse telescópio James Webb, não canso de falar dele, as coisas que ele está mostrando ali no cosmos, né? Galáxias e mais galáxias, então, nada me tira da cabeça. Existem muitas e muitas dimensões, muitos e muitos mundos paralelos, com certeza, existe sim. A demonstração da paisagem que nós estamos vendo no cosmos é uma coisa sensacional, não é, gente? Então, vejam só, nós somos tão pequeninos, estamos aqui num planeta, né? Simplesmente nada, né? Diante da imensidão
esses multiversos e tudo mais. E as coisas estão caindo assim de gotinhas, não é? Para nós irmos acordando, né? Dessa coisa da possibilidade, sim, das outras dimensões e dos mundos paralelos, né? Vejam que tudo é monitorado, estamos sendo observados, tudo aqui não acontece por acaso. Preste atenção. Agora eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Essa história eu vivo contando, porque foi para mim algo sensacional. Não é? Certa vez, não é? Eu estava assistindo televisão. Vejam só, você está lá diante da noite, né, sentada, televisão distraidésima, e quando, de repente, do nada, né, da parede da sala, me sai um homem e um menino. O homem tinha uma vara de pesca. Sabe, tipo aquelas folhinhas antigas que nós olhamos, aquelas coisas bonitas, aquelas pessoas, né, com aquela roupinha simples, tal, com uma varinha de pesca, e o menino estava com um balde. Coisas assim, coisas lá do... Eu tenho a impressão que é coisa muito lá do passado, né? Uma coisa muito assim, né? Bom, simplesmente saíram da parede, passaram na minha frente, na frente da televisão, mas não me viram. E eu, então, né, estou vendo aquela cena e acompanhei com os olhos e eles simplesmente ultrapassaram a outra parede e desapareceram. Quando me acontecem essas coisas, eu não me assusto, sabe? Eu já tenho algo comigo, eu acho graça. Eu achei muita graça disso. Eu falei, mas será possível? Cada coisa que acontece comigo, eu achei que era uma coisa espiritual. Pensei, poxa, deve ser algo da espiritualidade, uma coisa assim, né? Porque muito real, muito real. Isso que me deu estranheza, é como se eu estivesse no mesmo local deles, né? Naquele momento, me representou que eu estava ali junto deles, né? E como se eu já estivesse fazendo parte daquilo. E eles passaram diante de mim e desapareceram. Bem, eu achei graça, né? Como sempre, eu acho graça das coisas que me acontecem, não me assusto. Fiquei ali, continuei vendo televisão, né? Passou um tempo, né? Estou lá vendo televisão, eis que os mesmos saem daquela outra parede novamente e eles vêm conversando, todo alegre, como se tivesse, sei lá, será que pescaram peixes, né? Já até me perguntaram, tinha peixes no baldinho? Não reparei, não vi isso. Mas eles estavam conversando, os dois, o menininho com o balde e o homem com a vara de pesca, parará, passaram novamente na minha frente, né? Não me viram, não manifestaram, porque já aconteceu deles me verem e se assustam. E eu já passei por isso também. Uma outra oportunidade, estas pessoas lá do outro lado, né, da outra dimensão, eles se assustam comigo, se assustaram comigo, quer dizer que eles me viram. E desta vez que aconteceu, desses dois aqui, não, eles não me viram absolutamente, mas eu os vi, né? E eles simplesmente passaram na minha frente e cruzaram e entraram pela parede e lá se foram. Eu achei o máximo, dei risada, falei, mas cada uma que acontece comigo, né? Fiquei assim, né? Eu acho o máximo quando acontece uma coisa dessa. É muito real mesmo. Então, depois de algum tempo, é que eu comecei a entender essa questão, né, do mundo paralelo. É tão próximo, né? Então, como existem várias dimensões, vários mundos paralelos,
Vocês vejam que, então, isso prova também que não estamos totalmente sós, não estamos sós no universo. Absolutamente, não estamos, né? E que de um momento para o outro nós adentramos, passamos por um portal. Nós temos essa possibilidade. Vejam só, isso é uma coisa que não é quando a gente quer, absolutamente não. São coisas que acontecem assim, como fosse realmente uma falha, né? Um descuido de quem estaria ali, né, no comando, né? E que, do nada, né, diz assim, olha, ela viu, então vamos colocar de novo no local, no lugar, né, tudo certinho. Então, uma distração, uma falha na Matrix é bem possível, né? Bem possível. Então, vejam só, que coisa, não é? Então, aí saíram de uma parede, passaram por mim sem me ver e ultrapassaram a outra parede. Achei graça daquilo, pensei que havia visto algo da espiritualidade. Continuei vendo televisão e, de repente, eles voltaram e passaram novamente, né? Aí foi a tal da falha da Matrix. Só pode ter sido, né? Aí foi então, depois, passou um tempinho, foi quando alguém me falou aos ouvidos: você adentrou no mundo paralelo. Não se assuste, está tudo bem. Essas coisas acontecem, né? Vem aquela voz, assim como aconteceu com o homem, né, que estava na estrada. Uma voz lhe disse: você foi teletransportado. Porque, no meu caso, eu continuei no meu cenário, né? Eu vi uma cena. Agora, o do rapaz, não, ele foi para outro lugar, não é? Assim como aconteceu com as moças lá de Nevada, não é? Elas foram para outro local, elas foram teletransportadas, né? Uma falha da Matrix? Bem provável, não é? Uma falha dos comandantes, né? Aqueles que estão nos monitorando e, de repente, nos deixaram ver, pode ser que tenha sido até propositadamente, ou não, não é? Isso pode acontecer também, mas que é muito interessante, né? Não sei se alguém de vocês já teve esta experiência. Eu acredito que sim, né? As pessoas que nos acompanham, tal, são pessoas tão especiais, né? E que já estão assim meio que bem acordadas, né? Já antenadas, né? Não que são melhores que os outros, absolutamente não isso, mas que já estão mais antenadas, né? E esse fato de estar tão bem antenado também facilita muito essas comunicações, né? Que nós sabemos muito bem, né? Quanto mais você pratica qualquer coisa na sua vida, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando naquela determinada coisa, né? Se você canta mantras todos os dias, você canta seus mantras, você vai ficando cada vez melhor, cada vez você vai tendo muito mais conexões, as coisas vão aflorando cada vez mais, né? Se você faz as suas meditações, né? Com certeza, não é? Cada vez mais o seu espírito, a sua alma, ela vai se transformando e ela vai adentrando em mundos diferentes, tá? E essas coisas podem acontecer assim para quem está totalmente desligado, que não está esperando absolutamente nada, como aconteceu comigo assistindo televisão, né? Uma outra vez, não faz muito tempo isso, né? Eu trabalho muito com os duendes, os gnomos e tudo mais. Novamente, eu estava lá assistindo televisão, mas acontece muito comigo isso, né? À noite, né? E, de repente, eu estava na sala e tem um corredor e a cozinha. Esses seres saíram da cozinha, eu vi assim a curva, né? E entraram na sala. E eles eram quem? Gnomos
e duendes. E eles vinham dançando, dançando. Em volta deles, estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas. O da frente era um gnomo, os de trás eram duendes. E eu, lógico, quando eu vi aquilo, eu fiz assim, ai, que lindo! Quando eu falei, ai, que lindo, eles desapareceram, não é? Vieram de onde? Naturalmente, né? Seu mundo, estavam lá no seu mundo paralelo, na sua dimensão. E eu, do nada, de repente, né, tive aquela visão. Isso acontece, e o que acontece mais ainda é que essas coisas eles estão aqui muito presentes e nem sempre a gente vê. Não é sempre, né? Então, isso significa que estamos tão próximos, essas dimensões tão próximas, né? Eles podem nos ver também. Como eu já disse, já me aconteceu de eu ver eles e eles se assustarem comigo, se assustaram mesmo, e aquilo de repente desaparece. Então, outra falha da Matrix, né? Aí, nossa, né? Provavelmente eles receberam lá um aviso, assim como fizeram comigo, fizeram com o rapaz lá, né? Olha, você, nesse momento, passou para uma outra dimensão, né? Nós estamos numa dimensão. Eles também podem nos ver. Veja que coisa interessante, não é? E aí tem um outro caso. Esse também aconteceu comigo. Esse também foi algo que ficou por muito tempo presente na minha vida e na vida do meu filho. Meu filho, na época, tinha 10 anos de idade. Nós estávamos no metrô Ana Rosa, aqui em São Paulo, não é? Íamos tomar o metrô para Vila Mariana. E vejam só o que aconteceu. Estávamos ali, né, na plataforma, o trem encosta, nós adentramos, né? Um monte de gente, que é uma brincadeira, metrô aqui em São Paulo, para quem não sabe, né, é muita gente entrando. Então, entrou aquele bolo de gente, né? Entrou, e eu e meu filho entramos também, e de repente as portas se fecharam, e aquele povo todo que tinha entrado junto conosco desapareceu. E só tinham pessoas sentadas, todas as pessoas que estavam ali, sentadas, e todas de cabeça baixa, todas assim de cabeça baixa. Sumiu todo mundo, né? A cena mudou. Nesse momento, eu diria, fui teletransportada. Eu e o menino fomos teletransportados, né? Para onde ia aquele trem? Não sabemos, né? Então, o que aconteceu? Nós entramos e o povo todo desaparece, o menino ficou olhando para mim, eu olhando para ele, e todos os bancos estavam ocupados, todos. E todos muito pálidos. O que chamou a atenção foi isso, a palidez muito grande, né? E cabeça baixa, todos de cabeça baixa, como se estivessem sendo levados para algum lugar, alguma coisa, não é? Diferente. E nós, então, procuramos um banco para sentar, fomos caminhando, segurando o trem andando. E não achamos lugar nenhum para sentar. E ele olhou para mim e falou, mãe, vamos descer? Porque ele ficou desconfiado. Ele percebeu, assim como eu também percebi, né? Eu falei, sim, vamos descer, no próximo a gente já desce. E assim que o trem chega numa plataforma, ele para. Ele parou e eu, vamos descer. Nós descemos. E qual não foi a nossa surpresa? Nós descemos no metrô, na estação Ana Rosa, no mesmo lugar de onde nós havíamos saído. E nós ficamos ali, os dois parados, conversando. Ele, mãe, que coisa que foi que aconteceu? Eu falei para ele, eu não sei também, eu não posso te explicar, porque eu não sei. Aí ele falou assim, eu acho que esse é um trem fantasma.
ainda disse para mim: mãe, eu acho que esse é um trem fantasma, hein? Eu falei: não sei, né? Eu não queria assustar o menino. Eu falei: não, acho que a gente se confundiu de alguma maneira. Ele: não, mãe, nós estávamos aqui e nós descemos no mesmo lugar. Que trem era aquele, mãe? Que trem era aquele? Então, vejam, né, que provavelmente esse foi um teletransporte. Então, são coisas que estão aqui próximos de nós, diante dos nossos narizes, e nós não enxergamos. Que planeta é esse que nós vivemos? Que mundo é esse? Que universo é esse? Né? Que multiverso é esse? Que é isso? O que significa? Nossa, nós sabemos muito da espiritualidade, mas hoje nós sabemos muito mais além, né? Estudando, nós vamos tendo um entendimento um pouco melhor a despeito dessas coisas, né, que acontecem na nossa vida do nada, né? Pessoas que de repente estão indo numa rua e do nada elas se veem em outro lugar e acontece como que uma amnésia na pessoa. Poxa, mas eu não era para cá que eu tinha que vir, e como que eu vim parar aqui? Por que eu vim para cá? Coisas assim. Falhas da Matrix? Não sei, não é? São coisas muito, muito, muito estranhas, mas que então prova, assim, com certeza, dos mundos paralelos que existem, sim. E eles são divididos em épocas. Isso é muito interessante, porque prova, não é? As pessoas quantas vezes vão para lugares do passado, não é? Como aconteceu com aquelas moças, né? Aqueles homens com roupas de pele, carro com 3 rodas. Ei, eu acredito que tenha sido lá atrás, né? Algo muito assim. E o rapaz, né? Que viu edifícios diferentes, né? Um local totalmente diferente, os carros flutuavam. Ele foi para o futuro, com certeza, uma época diferente. Então, são mundos paralelos divididos em épocas, não é? E talvez até novos lugares, planetas diferentes, né, que nós do nada adentramos nesses portais, que alguma coisa não está certa, né? É muito estranho, né? A gente leva aquele susto, né? Então, por muito tempo essas coisas, essa história do trem permaneceu na minha vida, na vida do meu filho, até hoje, né? Meu filho hoje é um homem, e nós, às vezes, lembramos da história e nós comentamos, né? Poxa, mas que coisa, né? Aquelas pessoas muito pálidas e todas de cabeça baixa, Poxa vida, né? Que coisa mais incrível, né? Então, mundos paralelos existem, sim. Podemos adentrar num momento inesperado, porque isso não é nós que planejamos absolutamente, né? São coisas que acontecem, é muito rápido, as coisas acontecem muito depressa, muito rápida, né? Porque como que se houvesse uma falha e, de repente, alguém vai lá, conserta e pronto, você já está de volta. É possível? É muito possível, não é? Então, é uma distração. Uma distração dos nossos comandantes, os comandantes desta nave incrível que nós fazemos parte, que é o planeta Terra, e essa dimensão que ainda nós nos encontramos. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Um grande beijo. Namastê.